já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Olá, como vão? Tudo bem? Que bom estarmos juntos. Nós hoje vamos ter oportunidade de discutir, analisar e pensar um pouco sobre as origens da orientação educacional. Acredito que vocês gostem desse tema, porque nós vamos aprender, nós vamos pensar em uma porção de coisa ligada à orientação educacional, mas também à educação em si. Como nós vimos pela letra da música de Lulu Santos e Nelson Motta, nada do que foi será. Por quê? As coisas mudam, se modificam de acordo com o tempo. E é muito importante que nós observemos que essas mudanças não se dão apenas no núcleo em si do nosso objeto de estudo, mas no entorno, no que está à volta, em tudo aquilo que compõe, no caso, a educação, no caso, a nossa sociedade. Então vamos começar hoje mostrando a importância da orientação educacional nesse contexto e quais são as suas origens, aonde ela começa, por que orientação educacional? Em termos da nossa realidade, da história da humanidade, a questão de um conselheiro, de um aconselhador, de um orientador, de um pajé na educação, na origem indígena, sempre existiu. Sempre existiu uma pessoa mais velha que orientasse a questão daqueles que estavam iniciando no seu trabalho, iniciando na educação, iniciando na orientação familiar. Assim era a introdução dessas pessoas, desses indivíduos, nas suas diferentes culturas. Para dar início à questão das origens da orientação educacional, eu escolhi um texto da professora Heloísa Luque que fala sobre a ação educativa. Vamos a ele. Uma ação educativa relevante e um currículo positivo unem em uma associação harmoniosa os conhecimentos, habilidades e sentimentos. Consideram equilibradamente tanto as necessidades individuais como as de grupo, as pessoais e as institucionais. A educação sob esse ângulo traduz o ponto de vista da orientação educacional. Eu escolhi esse texto para nós observarmos a importância da orientação na questão da ação educativa, aonde ela se faz presente, aonde ela está. O que nós podemos notar é um estreito relacionamento da educação com a orientação educacional. No que diz respeito às origens, eu diria que a origem da orientação educacional está quase que em Platão. Não necessariamente Platão falou de orientação educacional, mas Platão criou a escola colocando os mais aptos na liderança e os menos aptos em cargos menores, a quem ele deveriam ser comandados pelos outros. Eu diria que ali em Platão eu posso colocar o fundamento da questão da orientação educacional, na medida em que essa orientação ela está muito ligada à questão da orientação profissional, à escolha e determinação das funções. Na realidade, a gente considera o marco inicial da orientação educacional em 1575, quando Juan Duarte ele criou uma escola para os engenhos, para o exame disso, na medida em que procurava determinar as pessoas que poderiam seguir determinadas profissões. Aí estava realmente a grande marca que daria à orientação mudança extremamente significativa.
Mais organizadamente, eu poderia apresentar alguns movimentos no final do século XIX que foram os iniciadores, que foram os promotores do que viria a acontecer na escola no início do século XX. Eu colocaria o movimento da psicanálise com Freud, que trouxe mudanças extremamente significativas, o movimento psicopedagógico, o movimento psicometrista, na medida em que começaram a surgir os testes psicométricos, que tiveram uma influência muito grande na Primeira Guerra Mundial, as mudanças advindas do movimento de saúde mental, que também trouxeram diferenças na questão da educação, o movimento em prol de uma escola democrática em que todos deveriam fazer parte. Mais especificamente, em questões externas, no cenário, trouxeram mudanças significativas a Revolução Industrial e a Primeira Guerra Mundial. A Revolução Industrial porque ela fez com que a indústria viesse à tona com novas necessidades, deixando aquele indivíduo à margem das suas então ocupações. Isso fez com que houvesse a necessidade de rever esse conceito todo de profissão, de verificação das pessoas nos postos certos. E eu estou falando de 1908 e 1909, que diríamos nós agora com o avanço desta revolução da tecnologia. Em 1908, nós tivemos o professor Frank Passon, que criou um escritório para a escolha vocacional e fez com que esta mudança se desse através da orientação para os seus alunos, da colocação deles em profissões de acordo com suas necessidades. Assim nasce, na história da orientação educacional, os fundamentos básicos do que seria a própria orientação na escola. Como em todos os lugares, aqui no Brasil e no mundo, a orientação educacional, ela começou pela porta da orientação profissional. Identificadas as origens básicas desta orientação educacional, salientando todo o entorno do movimento que estava no mundo e das grandes questões advindas da nossa temporalidade naquele momento, nós vamos agora passar ao conceito de orientação educacional, para que nós possamos, junto com esse conceito e junto com a história, começar propriamente a engrenagem e a trajetória dessa orientação educacional na realidade brasileira. A orientação se torna fácil por meio de uma bússola, pois consegue-se uma orientação suficiente quando a mesma aponta para o rumo desejado. O orientador é aquele que orienta, guia a pessoa a usar um instrumento para determinar o oriente em relação a qualquer ponto. Orientação educacional, eu estou pressupondo orientação da educação. Eu estou pressupondo uma orientação da ação. Seria como se eu tivesse uma bússola para orientar. Se eu for procurar a palavra etimologicamente, orientar, é indicativo de uma bússola para nortear aquele ponto desejado. Assim é a metáfora que eu posso fazer da própria orientação. Algo que me leve a determinado objetivo, a determinado ponto, a partir, entre aspas, de uma bússola que eu tenho no meu caminho. No caso da educação, o que seria educação? Educar provém de dois vocábulos latinos, educare e educere. Quando eu educo alguém, educare, eu educo alguém de algum lugar para outro. Eu oriento, norteio, eu procuro ajudar alguém de um ponto para outro. Mas educar também provém de um outro vocábulo latino chamado educere, que quer dizer retirar de dentro para fora as potencialidades dos indivíduos. Nesse momento é que eu vejo a beleza da própria orientação no seu curso da educação. Quando eu ajudo aqueles indivíduos a terem as suas potencialidades emergidas e fazer com que eles se realizem naquelas suas possibilidades. Quando eu chamo a atenção da orientação educacional nessa aproximação, eu
vou contar com a presença aqui de 2 autores que dizem exatamente essas palavras que eu estou lhe acabando de dizer. Quando eu falo em orientação educacional, eu estou falando na própria educação, como nos dizem principalmente Jones e Myers. Ouçamos-los. Sempre que no processo de aprendizagem o mestre assiste o aluno para que este aprenda, a orientação está presente. Educação é orientação. Orientação é educação. Eu escolhi esses 2 autores para mostrar 2 momentos diferenciados. No primeiro, Jones nos chama a questão do professor, mostrando que o próprio ato de ensinar, o próprio ato de aprender, já está induzido, inserido a figura desse orientador. Um orientador na educação, um orientador no processo ensino-aprendizagem, no sentido mais amplo da palavra, no sentido mais conceitual do que se entende por educação. No outro, Jorge Maia, quando ele fala que orientação é educação e educação é orientação, o que eu quero mostrar é a relevância da temática no campo pedagógico, no campo educacional, e não fazendo uma relação, como no primórdio nos foi cobrado, de uma questão mais terapêutica, de uma questão mais psicologizante. Nosso olhar hoje, a nossa meta hoje é educação, é a questão do projeto político-pedagógico da escola. Portanto, orientar é educar, educar é orientar, quando ambas juntos caminham em prol da própria construção da qualidade da escola e do nosso país. 2 modelos compuseram basicamente a orientação educacional em termos de realidade mundial. Um foi o modelo americano, outro foi o modelo francês. O modelo americano, ele deu suporte a uma linha mais psicológica, a uma linha mais terapêutica, a uma linha mais preventiva. O modelo francês, não. Ele foi mais pedagógico, mais educacional. Nós nos guiamos inicialmente pelo modelo americano. Isto veio dar uma orientação inicial calcada na questão mais psicológica do que pedagógica. Esse sentido hoje nós vamos perceber que não é mais, não tem mais esse caráter psicologizante e sim um caráter pedagógico. Então, quando eu trabalho orientação educacional, eu trabalho uma orientação na escola, para a escola, com os alunos, com a dinâmica da escola, numa dimensão pedagógica, numa dimensão educacional. Eu não estou preocupada, como no início as origens prevaleceram, de verificar os problemas dos alunos problemas. Não, eu não situo apenas orientação para determinado grupo. Eu coloco orientação para todos na escola, para uma escola em que a dinâmica das relações seja resultado de uma dinâmica efetiva, de um clima aberto, pedagogicamente, o melhor possível. Muitos momentos marcaram a origem e a história da orientação educacional no Brasil. Eu poderia situar algum desses marcos, pois eles são extremamente significativos para a nossa história. E eles acompanham, para passo, a própria história da educação brasileira. Eu situaria no início, eu diria, no 1920 a 1930, marcos significativos quando nós tivemos lances, principalmente em 1924, ao Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo, com a criação de um serviço de orientação profissional. Em 1931, Lourenço Filho criou o primeiro serviço de orientação profissional no Brasil, que infelizmente em 1935 não houve possibilidade de ter continuidade. Mas o grande marco da orientação educacional no Brasil está em 1934, com a instalação, a implementação de um primeiro serviço de orientação educacional
que foi da Escola Amaro Cavalcante, no Rio de Janeiro, com a professora Araci Muniz Freire. É muito interessante vocês observarem os livros, o livro que ela escreveu, de 1940, porque ela vai falar que ela foi chamada para trabalhar a questão da disciplina na escola. Por que eu estou chamando a atenção disso? É porque inicialmente, quando eu já falei que a orientação educacional estava muito ligada a alunos com problemas, a problemas de alunos com relacionamento, seja na disciplina, seja na postura, ligaram muito a questão da orientação educacional a uma questão disciplinar, quando na realidade não era esse o objeto principal do nosso trabalho. Mas isso é importante ser notado para que nós identifiquemos todo esse trabalho de base, como começou e hoje o que nós temos ou pretendemos ter. Outra data muito significativa para nós é 1942, porque pela primeira vez na Reforma Capanema, na Lei do Ensino Industrial, nós tivemos, na Lei Orgânica do Ensino Industrial, nós tivemos a criação da obrigatoriedade da orientação educacional nas escolas. E por que eu estou chamando a atenção? Por dois fatos marcantes. Primeiro, porque o Brasil foi o primeiro país a ter orientação obrigatória nas escolas. E segundo, que ela foi feita das escolas de ensino industrial. E também, quando nós vamos estudando a questão da ideologia que perpassa isso tudo, fica no ar uma pergunta. Por que foi instalada numa escola, num serviço que tinham poucas escolas na realidade brasileira? Qual o objetivo? Por que razão colocar a orientação? Será que era para mostrar a todos a importância do ensino industrial, do ensino agrícola, do ensino comercial e secundário? Foi com esta intenção que o legislador colocou? Ou qual a outra intenção que nos deu a orientação educacional, esse marco extremamente diferencial das outras realidades brasileiras? Começamos em 1942 e várias histórias nós temos para contar até os dias de hoje. Mas eu gostaria de chamar a atenção para duas datas, dois momentos que são muito importantes para nós. O primeiro momento, que é extremamente importante para nós, é de dezembro de 1968, quando foi criada a Lei 5.564, que provê sobre o exercício da profissão de orientadores educacionais. Portanto, nós somos profissionais reconhecidos como leis e que foi regulamentada em 1973 com a Lei do Decreto 72.846. Então, são duas datas importantes no cenário da orientação educacional, no quesito da formação do orientador educacional. Então, essa origem que nós vimos nessa grande trajetória, com marcos significativos, nos trouxe hoje a um momento que eu diria da maior importância. E por que a orientação é importante na escola hoje? Porque tem um decreto que obriga, porque tem uma regulamentação que exige, porque os alunos estão com mais problema? Não. A orientação é a mediação, é a articulação, é a complementação do projeto pedagógico da escola. Os dados nos mostram que os tempos são outros. A história da humanidade hoje se apresenta de maneira extremamente diferenciada do que a gente caracterizava idade antiga, idade média, idade moderna. Nós vivemos hoje o que denominamos chamar de pós-modernidade. Portanto, as instituições se apresentam de forma diferenciada. E nessas instituições eu tenho uma nova escola, eu tenho uma nova família, eu tenho um novo sindicato, uma nova igreja. São mudanças que requerem um trabalho não só da informação. No caso da escola, eu não estou apenas preocupada no processo ensino-aprendizagem. Eu estou preocupada e muito na formação do cidadão, na construção da subjetividade desse aluno, sujeito da sua própria história, artífice desse momento e responsável pelas mudanças e transformações da sociedade. Nesse sentido, a orientação educacional não se limita apenas a um cumprimento da lei.
Não se limita apenas a uma exigência, porque em 68 foi criada essa profissão, porque em 1971 ela foi uma exigência também da Lei 5692. Não, ela existe na escola como para atender essas necessidades, aos reclamos de um novo tempo, aos reclamos de um novo indivíduo que procura hoje nessa sociedade, além de um consumo de uma felicidade imediata, elementos que formem, assim a gente deseja, um cidadão digno, que lute pela sua pátria numa cidadania, num sentido de uma fraternidade universal, num sentido de respeito ao outro, de dar para si e para ele uma prosperidade, não no sentido dos lucros imediatos, mas no sentido da formação de um sujeito pleno, capaz de fazer para o outro e para si uma mudança de qualidade. Vamos verificar agora, na lei que eu falei, do provimento do exercício da profissão, artigo por artigo, para que possamos pontuar a necessidade desse orientador educacional na escola, já no que a lei nos coloca como pontos principais. Diz o artigo 1º. Lei número 5.564 de 1968, provê sobre o exercício da profissão de orientador educacional. Artigo 1º. A orientação educacional se destina a assistir ao educando, individualmente ou em grupo, no âmbito das escolas e sistemas escolares de nível médio e primário, visando ao desenvolvimento integral e harmonioso de sua personalidade, ordenando e integrando os elementos que exercem influência em sua formação e preparando-o para o exercício das opções básicas. Por que eu quis trazer a lei para vocês? Primeiro, evidentemente, para mostrar a nossa profissão, né? A lei que regulamenta a nossa profissão, então da maior importância. Segundo, para chamar a atenção que nós não podemos deixar de verificar essas questões dentro da questão histórica, dentro da questão cultural onde ela foi produzida. Nós estamos falando de 1968, portanto, não só a questão da sociedade era uma, mas como a questão da própria legislação educacional. Reparem, a lei fala em primário, a lei fala em secundário, como questões daquela época. Isto é importante para que nós não queremos fazer daquela lei esse momento de agora. Eu estou chamando a atenção, volto a repetir, para uma lei que foi responsável pela provisão, pela previsão da nossa profissão. Mas, evidentemente, ela anuncia o que nós estamos vivendo naquela época. Então, naquele momento, a orientação era para os orientadores algo levado à questão ajudar os alunos a fazerem as suas opções. Opções essas, tanto nos alunos do curso primário, como então do curso secundário. Lei número 5.564 de 1968. Artigo 2º. A orientação educacional será atribuição exclusiva dos profissionais que trata a presente lei. Artigo 3º. A formação do orientador educacional obedecerá ao disposto nos artigos 62, 63, 64 da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e aos outros diplomas legais vigentes. Esses artigos a seguir, que estão sendo trabalhados, evidentemente, mais uma vez, retorno, eles exigem uma revisão nossa hoje, porque eles dizem respeito à época, 1968, e fazem uma alusão à Lei 4.024 de 1961, que era a lei que estava em vigor. Mas dois pontos são importantes e merecem citação aqui. Primeiro, que só podia exercer e só pode exercer a orientação educacional quem é orientador educacional. Evidentemente, parece uma redundância, mas há que se chamar a atenção sobre isso, porque só pode exercer determinada profissão quem está formado para ela. No nosso caso, só pode ser orientador quem for orientador educacional. E o outro ponto muito significativo é esta formação a nível do curso que o orienta.
Nós vamos ter a oportunidade de verificar que essa formação se dava em cursos de graduação, de pós-graduação, ainda isto é objeto, mas hoje, por força das novas diretrizes curriculares do curso de pedagogia, houve uma mudança nessa formação específica do orientador educacional que merece da nossa parte todo o cuidado e atenção. A Lei 5.664 faz uma alusão a determinados parágrafos, eu já disse, da Lei 4.024, que de acordo com a mudança da legislação, hoje está em vigor a Lei 93/94 de 1996, precisam ser adequadas e reformuladas com aquilo que está na legislação em vigor. As atribuições foram depois demarcadas pelo decreto de 72.846, que nos determina as nossas ações, mas os 3 artigos a seguir, que ficam revogadas as disposições de contrário, e cria, então, sugere-se que se crie o Código de Ética da Profissão. Então, o que eu gostaria muito de chamar a atenção, mais uma vez, é para a importância dessa legislação, a importância dessa fixação desse profissional dentro de todo o cenário educacional brasileiro. Portanto, nós não somos só o professor, só o pedagogo, nós somos um profissional com o reconhecimento da profissão. E por que eu chamo tanto essa atenção? Para mostrar a importância da nossa área, não só como um estabelecimento de acordo com as necessidades, mas também como para fazer valer uma profissão, uma conquista nossa, que, portanto, com esses anos todos, ela deve ser desdobrada e muito bem recebida por todos. Lei número 5.564, de 1968, artigo 4º. Os diplomas de orientador educacional serão registrados em órgão próprio do Ministério da Educação e Cultura. Artigo 5º. Constituem atribuições do orientador educacional, além de aconselhamento dos alunos e outras que lhes são peculiares, lecionar as disciplinas das áreas de orientação educacional. No que diz respeito ao artigo 4º e artigo 5º, nós vamos encontrar no artigo 4º a relação da informação que o diploma, que o registro seria dado pelo Ministério da Educação. Hoje, os registros, eles têm uma validade a nível da própria instituição, da própria universidade, que ela faz o registro dos seus diplomas. Esta é uma questão que nós precisamos estudar para a adequação do que diz o artigo 4º com a nossa realidade. E o artigo 5º diz respeito às atribuições, que mais adiante vão ser referendados no decreto-lei específico, mas naquele momento fazem alusão a aconselhamento. Quero chamar a atenção que isto era o prioritário em 1968 no que tange à orientação educacional. Já lhes disse que o modelo americano, que foi o grande responsável, o grande divisor de água desse modelo mais psicológico, mais do counseling, fez com que a nossa realidade de aconselhamento fosse, então, incorporada à orientação educacional. Eu queria muito que nós prestássemos atenção em cada detalhe desses artigos, fazendo-os valer naquela concepção, naquele momento histórico e, principalmente, de que maneira nós fomos adequá-lo ao momento atual. Quando nós falamos na questão da formação, que diz respeito tanto à graduação quanto à pós-graduação, como nós veremos no decreto 72.846, nós temos que pensar hoje. Nós temos que pensar na realidade com as novas diretrizes curriculares do curso de pedagogia, que fazem uma referência maior à questão da gestão, uma questão muito mais ampla na questão da educação infantil, educação de jovens e adultos, deixando no seu artigo 14 essa formação de orientadores educacionais quase que para uma responsabilidade da instituição, da universidade. Então, são pontos que nós precisamos rever no que diz respeito à formação do orientador educacional. Mas chamaria a atenção que a lei está em vigor, que a formação continua e que precisamos ir juntos fazer esse trabalho cada vez mais coeso e coletivo em prol de uma educação de qualidade. Eu conto com você.
Eu conto com você para que nós possamos dar à orientação educacional, de fato, direito o lugar que ela merece. Não como uma benesse, não como algo que venha priorizar, mas como uma necessidade que vai atender a tantas outras necessidades que a escola tem, na medida em que a orientação educacional faz esse papel de articulação, de mediação, de complementação, de colaboração para uma educação de qualidade. Em termos de dicas de estudo para a nossa aula, eu sugiro que nós possamos ir até algum dicionário, algum livro ligado à psicologia, à educação, e tentamos ver a definição, a conceituação de determinadas expressões, muito próximas, mas distintas na sua realidade. E eu as escolhi exatamente porque, de uma maneira geral e abrangente, elas estão ligadas às origens da orientação educacional. São elas: orientação, vocação, profissão, ocupação, função e ação. Outra dica importante eu lhes dou com a sugestão da leitura de um livro, Pedagogia da Autonomia, do professor Paulo Freire. Tantas obras de Paulo Freire são importantes no nosso cenário, e eu escolhi exatamente que Paulo Freire é um dos precursores, se não é o precursor, na educação brasileira, de uma pedagogia da transformação, de uma pedagogia libertadora, de uma modificação. Nesse livro, Pedagogia da Autonomia, eu gostaria que vocês pesquisassem e verificassem o que a gente pode entender por educação e por autonomia, na medida que esses dois conceitos nós já vimos da educação e a autonomia no que diz respeito à formação desse sujeito autônomo, livre, dentro da nossa realidade, é o objeto também da intenção e da ação da orientação educacional. Leiam, vocês vão gostar imensamente dessa leitura.